Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo Introdução ao estudo da fisiologia celular e membrana plasmática. Vamos primeiramente definir as características celulares. Assim nós podemos definir uma célula como sendo a unidade básica funcional do organismo. E para que ocorra a funcionalidade de uma célula, são necessárias estruturas subcelulares chamadas de organelas. E a membrana plasmática, que é o tema do nosso estudo, ela apresenta como funções delimitar as células, permitir a comunicação seletiva entre os compartimentos intra- e extracelular. Vamos ver numa figura uma representação gráfica de uma célula. Essa figura nos mostra uma célula, delimitando a célula uma membrana plasmática. E no interior da célula, banhada por um líquido chamado de citoplasma, as organelas citoplasmáticas. Por exemplo, algumas organelas que nós podemos observar nessa célula: o retículo endoplasmático rugoso, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático liso, o lisossomo, o complexo de Golgi e o núcleo celular. Para cada uma dessas estruturas, nós teremos uma videoaula específica. Como se trata de um vídeo ainda introdutório a respeito da fisiologia celular, nós vamos primeiramente dividir uma célula somente em membrana plasmática, organela citoplasmática e núcleo celular. Essa divisão mais simples e mais básica a respeito da nossa célula. Agora, falando propriamente dito a respeito da membrana plasmática, veja, a membrana plasmática, como já foi dito, ela forma um sistema de compartimentalização celular. A membrana plasmática apresenta como constituintes fosfolipídios, carboidratos, que são açúcares, proteínas e glicoproteínas. A célula também permite a ocorrência de várias reações bioquímicas simultaneamente. Essas reações bioquímicas são extremamente importantes não somente para o funcionamento da célula, como obviamente para o funcionamento de todo o organismo. Nessa figura abaixo, veja que eu tenho desenhado uma célula. Desta célula foi ampliada a membrana plasmática. Aqui a gente consegue observar algumas características da membrana plasmática. Por exemplo, a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Perceba que na parte superior da figura eu tenho estruturas que são os grupamentos fosfatos, que nós vamos ver melhor na próxima figura, e caudas lipídicas. O mesmo acontece na parte inferior da membrana plasmática. Existem, então, os grupamentos fosfatos e, partindo desses grupamentos fosfatos, as caudas lipídicas. Dessa maneira, a membrana plasmática forma uma bicamada fosfolipídica. Ainda analisando essa figura, perceba que na parte superior da figura encontra-se o lado extracelular. Já na parte inferior da figura, o lado intracelular. E a membrana plasmática, nessa figura, mostra várias proteínas inseridas na bicamada fosfolipídica. Existem proteínas que atravessam totalmente a estrutura da bicamada fosfolipídica, ou também existem proteínas que não atravessam totalmente a bicamada fosfolipídica. Vamos ver no próximo slide do que se tratam essas proteínas. Assim, pessoal, inserida na bicamada fosfolipídica, existem proteínas que são chamadas de proteínas periféricas ou proteínas integrais. Vamos definir cada uma dessas proteínas.
As proteínas periféricas são aquelas que ligam parcialmente a uma face da membrana plasmática. Por outro lado, as proteínas integrais são aquelas que, atravessam totalmente a extensão da membrana plasmática. E, além disso, as proteínas integrais permitem a passagem seletiva de íons e pequenas moléculas. Essa passagem de íons e pequenas moléculas nós vamos estudar de forma mais aprofundada na próxima videoaula. Por enquanto, nós vamos descrever as características da membrana plasmática. Veja nessa figura que eu desenhei para vocês as características da bicamada fosfolipídica. Uma proteína periférica, ou seja, aquela proteína que liga parcialmente a uma face da membrana plasmática. Lembrando que essa proteína ela pode estar ligada na face extracelular ou também na face intracelular. Já na membrana também eu desenhei para vocês duas proteínas integrais. As proteínas integrais são aquelas que atravessam totalmente a bicamada fosfolipídica e elas vão permitir a passagem de pequenas moléculas e íons, permitindo então uma sinalização celular. Ainda nessa figura, a exemplo da anterior, a parte superior representa o lado extracelular e, por sua vez, a parte inferior representa o lado intracelular. Conforme também já foi mostrado, o grupamento fosfato são essas estruturas que localizam nas extremidades da bicamada fosfolipídica. Partindo do grupamento fosfato, existem as estruturas que são as cadeias lipídicas. Ambas cadeias lipídicas, percebam, elas são direcionadas para a parte central da membrana plasmática. Vamos falar nesse slide a respeito das regiões hidrofílicas e hidrofóbicas da membrana plasmática. A organização de fosfolipídios permite a formação de uma região hidrofílica ou polar e também de uma região hidrofóbica ou apolar. Bom, afinal, onde se localizam na membrana plasmática essas regiões hidrofílicas e hidrofóbicas? Perceba, o grupamento fosfato corresponde à parte hidrofílica ou polar da membrana plasmática. Isso quer dizer que nas extremidades da membrana plasmática ocorre uma afinidade com água. Já na região central da membrana plasmática ocorre a formação da porção hidrofóbica. Isso quer dizer que na região central da membrana plasmática não há afinidade com água. Lembra que eu falei há pouco para vocês? As extremidades da membrana plasmática é formada por grupamentos fosfatos. Esses grupamentos possuem afinidade com a água. Já a região central da membrana plasmática é formada por cadeias de lipídios. Os lipídios, como sabemos, eles não possuem afinidade com a água. Falaremos agora do modelo do mosaico fluido. A membrana plasmática, pessoal, ela não é uma estrutura rígida, muito pelo contrário. Ela é uma estrutura bastante maleável. Isso garante maior resistência contra choques mecânicos. Tanto as proteínas e fosfolipídio da membrana plasmática, eles podem mover lateral e livremente em sua extensão. Ou seja, isso mostra que a membrana plasmática ela é bastante dinâmica, com esse grande movimento de proteínas e fosfolipídios. O movimento proteico é extremamente importante para várias cascatas de sinalizações bioquímicas. Dessa maneira, a estrutura da membrana plasmática ela modifica constantemente. Por esse motivo, ela é chamada de mosaico. Não existe uma forma rígida, uma forma física, uma forma imutável da membrana plasmática. Ela vai modificando ao longo do tempo e de acordo com a sua necessidade.
Vamos ver uma animação que eu preparei para vocês a respeito das características da membrana plasmática. Eu desenhei uma célula típica, estou ampliando essa célula para que a gente consiga observar detalhes da membrana plasmática. Conforme já foi mencionado anteriormente, a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica. A extremidade da bicamada fosfolipídica é formada por grupamentos fosfato. Por sua vez, o interior da bicamada fosfolipídica é formada por cadeias de lipídios. Na membrana plasmática, nós encontramos proteínas que se ligam parcialmente tanto na face externa quanto na face interna da membrana plasmática. Essas proteínas são chamadas de proteínas periféricas. Por outro lado, há proteínas que atravessam toda a extensão da bicamada fosfolipídica. Essas proteínas são as proteínas integrais, que vão permitir a passagem de íons e moléculas fisiológicas importantes para o funcionamento da célula. Também desenhei para vocês nessa figura vários grupamentos de carboidratos, que são açúcares, que também compõem a membrana plasmática. Numa outra visão da membrana plasmática, percebam que as proteínas integrais elas vão formar poros no interior da sua estrutura e por meio desses poros que vão passar íons e moléculas. Tanto íons quanto as moléculas e outras estruturas nós vamos estudar no vídeo posterior. Assim, as extremidades externas e internas da membrana plasmática, que é formada por grupamentos fosfatos, compreendem a parte hidrofílica ou polar. A parte hidrofílica ou polar é aquela que possui afinidade com a água. Por outro lado, a parte hidrofóbica ou apolar é aquela formada pelas cadeias de lipídios. Essas cadeias ficam na região central da membrana plasmática e não possuem afinidade com a água. Vamos rever a animação da membrana plasmática. Falaremos agora a respeito dos principais conceitos que foram discutidos nessa videoaula. Primeiro, célula é a unidade básica funcional do organismo. Membrana plasmática, uma membrana limitante, mais externa, que separa as partes internas da célula do líquido extracelular ou do ambiente externo. Mosaico fluido é um termo utilizado para descrever a organização das moléculas de proteínas e fosfolipídios da membrana plasmática. A porção hidrofílica é a região das extremidades da bicamada fosfolipídica, formada por grupamentos fosfato e apresenta afinidade com a água. Porção hidrofóbica é a região central da bicamada fosfolipídica. Não apresenta afinidade com a água. Esse foi meu vídeo a respeito da introdução da fisiologia celular e membrana plasmática. Eu espero que vocês tenham gostado, que os conceitos tenham ficado claros. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve, deixa um like se você gostou e chegou até aqui nesse vídeo e aguarde que em breve teremos mais novidades no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.